Gustavo Soler está conosco, ele cobre o Palmeiras. Boa tarde, Soler. Savério Orlandi conosco. Tudo bom, Pretzel, Capelanes, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço especial para o Savério, até pegando um gancho na sua pergunta, Pretzel, já também para questionar o Savério com relação à última entrevista, né, da Leila Pereira para o Flávio Prado, onde ela fez duras críticas, né, Savério, à oposição, falou que hoje quem quer concorrer com ela nunca fez nada pelo Palmeiras. Queria que você falasse, né, sobre essas declarações da presidente Leila Pereira, explicasse um pouco melhor nessa questão de esse patrulhamento que você acabou de citar dentro do clube, o que vocês sentem na pele dessa dificuldade de concorrer com alguém que tem muito poder, alguém que sempre bateu recordes durante também as eleições que participou dentro do Palmeiras em quantidade de votos, como hoje vocês se veem como oposição de frente para uma pessoa que sempre conseguiu muita coisa dentro da política do Palmeiras. Ô, Gustavo, boa tarde, um abraço para você, obrigado pela sua pergunta. Eu com relação especificamente à sua indagação e ao que ela manifestou, que ela disse para o Flávio Prado na sexta-feira, eu digo assim também com a mesma tranquilidade que respondi agora há pouco às outras questões, o seguinte, pode ser um caso de falta de informação, de má informação, de informação defeituosa, e é necessário sempre se conceder o benefício da dúvida, apesar de eu achar improvável. Não sendo isso, me parece, e fico tranquilo para dizer, desonestidade intelectual. Vamos lá, para o ouvinte, ela disse, em linhas gerais, o seguinte, que eu estou há 20 e poucos anos no clube, passei pela diretoria de futebol e nada fiz. Pelo contrário, fiz trilhando o caminho para o rebaixamento em 2012. Quando eu saí da diretoria com o presidente Beluso, ainda tivemos dois presidentes, o presidente Palá e o presidente Tironi. Isso aconteceu 2 anos depois. Para isso acontecer, ocorreu a conquista, inclusive, de um campeonato nacional. Na minha gestão, que supostamente seria essa que fez a preparação, quem sentou na minha cadeira quando eu saí de lá é o maior bastião político que ela tem hoje no clube, que inclusive era o diretor na eliminação para o Goiás na semifinal da Sul-Americana 2010. O Maurício Gagliotti era diretor titular dessa mesma gestão, né? Então, a presidente Leila Pereira, hoje, existem 4 pessoas que ela não atravessa a rua sem consultar. Uma delas é o André Sica. O Deco, quem trouxe para o Palmeiras, fui eu. O outro, o Eduardo Silva, diretor de marketing do Palmeiras, hoje é um rapaz que veio conosco. Quem trouxe o Eduardo Silva? Nós trouxemos. O presidente Beluso, à época, a internação do departamento de marketing dentro do futebol, a primeira grande ação de marketing que o Palmeiras teve, que foi a camisa verde lilás, a camisa verde limão, o destaca-texto, que ficou conhecida. O Eduardo, o rapaz, chegou naquele momento, era estampador e tal, e nós fomos preparando ele ao longo dos anos. O Luciano Cavalli, que hoje é um homem importantíssimo para ela também, dentro da administração interna do clube, e que era assessor do Florisval, o antigo colaborador, foi preparado por nós nessa jornada toda. E aí o Cristiano, que realmente chegou depois, mas que é alguém que é meu amigo antes de chegar no Palmeiras, do futebol, da Bex. Cristiano Killer, né? Isso, era do Grêmio. Um excelente quadro, um profissional espetacular, um júbilo para o Palmeiras ter um quadro como esse. Aí a gente sai do Clube Social, sai da Palestra Itália, sai da Rua Turiaçu e vai para o centro de treinamento para Marquês de São Vicente. O meu amigo estimado Cícero, né, que foi substituído por um triunvirato. Esse triunvirato é composto pelo Leonardo Piffer, que quando eu cheguei no Palmeiras, eu dei o domínio palmeiras.com, ele era um assessor, que eu encaminhei esse rapaz para estudar, para se formar e para se qualificar, para ser o que ele é hoje. E eu que segurei ele em 2010 pelo fio de cabelo, quando queriam a cabeça dele, era para ele ser mandado embora do Palmeiras. Ainda compondo o triunvirato, nós temos o Luiz Gustavo, que é um garoto de ouro, um profissional de ouro, muito bem formado também, que veio de Americana, que quem trouxe foi o Savério Orlandi, diretamente, pessoalmente. E tenho, fechando esse triunvirato, o Leonardo Holanda, assessor jurídico, que quem trouxe também foi o Savério Orlandi.
A gente desce do escritório, no centro de treinamento ainda, onde o Pretzel conhece tanto, e vai para o departamento de futebol propriamente, para os atletas, e aí nós vamos passear. Nós vamos passar, ver que o César Greco, o fotógrafo, há tantos anos conosco, fomos nós que trouxemos. Você vai na sala de imprensa, o Casavia, fomos nós que trouxemos, o Galupo foi nós que trouxemos. Você vai na fisioterapia, o fisioterapeuta Marcelo, foi nós que trouxemos. Você vai na preparação física, o Magu, foi nós que trouxemos. Então, assim, é importante que a presidente se contextualize, né? De novo, pode ser falta de informação, e aí é claro que ela estaria perdoada, mas me parece que não seja. Por que você está correndo com tanta gente que foi preparada para esse insucesso que você alega? Não há coerência. Dizer também assim, que eu estou há 23 anos e nunca fiz nada, eu acho um pouco exagerado. E lembro também, a presidente recebeu e foi agraciada com um título de associada em 96 ou 97 por um outro ex-presidente nosso, e ficou 20 anos sem pisar no clube. Foi aparecer em 2015, em janeiro, numa oportunidade diversa, com um potencial gigantesco, e aí sim que ela apareceu. Inclusive, naquele momento, se esquecendo daquilo que fora agraciado anteriormente. Uma vez que ela deu uma entrevista para o Jorge Nicola em setembro daquele ano de 2015, e indagada se presidente seria, em algum momento ela responde, não sei, é uma coisa que eu vou pensar. Hoje o Palmeiras tem uma excelente gestão com o Paulo Nobre e eu nem sócia sou. Né? Então, é importante que a gente também contextualize todas essas questões. E para encerrar, Gustavo, se você me permite, ficou longa a resposta, mas eu gostaria muito de deixar aqui um abraço a diversas pessoas e companheiros, inclusive muitos da situação, apoiadores da presidente Leila, que depois dessa entrevista da sexta-feira me procuraram reservadamente para comigo se solidarizar e falar que sabe o que aconteceu nesse tempo todo, né? O Palmeiras não começou em 2022, né? O Palmeiras tem 110 anos de história, só isso, né? Sem dúvida. A gente estuda, obviamente, muito para poder fazer a entrevista, né? Para poder se preparar, porque a gente está conversando com um candidato que daqui a, quem sabe, alguns meses, alguns anos, pode assumir a cadeira presidencial do clube. E tem uma notícia aqui de 2021 que o site do ESPN.com publicou, que o senhor, colocaram umas aspas, o senhor, que é a seguinte: o senhor analisou a era Maurício Gagliotti. Ele pegou um clube pacificado e entregou o rachado. Por que eu peguei e separei esse trecho? Porque o Maurício Gagliotti, ele conquistou muito pelo Palmeiras. A Leila Pereira conquistou ainda mais, talvez não em qualidade de títulos, né? Porque o Gagliotti conquistou 2 Libertadores, a Leila com 3 Paulistas acabou superando o número quantitativo, né? A gente não está falando de qualidade de títulos e sim quantidade. Para o torcedor, não importa se entregou rachado, se está devendo, o que importa são os títulos. E a gente está vendo muito isso no Corinthians, né? A gestão que se perpetuou 16 anos no poder ganhou tudo, mas entregou uma dívida mais do que bilionária, que agora está tendo reflexo complicado para o clube se virar. Como o senhor analisa esse tipo de coisa para o senhor passar o que o senhor quer, passar para o torcedor em relação aos bastidores do clube, que muitas vezes esses bastidores, ainda mais o Palmeiras, o clube tão fechado, não chega até a torcida? E por que essa entrega rachada por parte do Gagliotti para a futura gestão, que é do caso da Leila hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que a questão das conquistas, né? Felizmente, nós encontramos um caminho para elas. Nós não vamos ganhar tudo, porque toda a competição começa com 20 para resultar em 1. Então, assim, o torcedor também tem que ter paciência, mas onde o Palmeiras está hoje, que é na briga efetiva por campeonatos, por títulos, isso é um lugar que a gente não pode tirar o Palmeiras de forma nenhuma. E eu acho que os processos e as questões internas hoje, o futebol como um todo dentro do Palmeiras, com muita coisa que, de novo, começou lá atrás. É um processo encadeado, que vem de bastante tempo, aí se contam pelo menos 15 anos nele, permitem que o Palmeiras tenha esse sucesso e que agora, com esses fundamentos muito reforçados, a partir da questão da arena, sócio-torcedor, afluência no estádio e assim por diante, o Palmeiras... Então, esse é um caminho difícil de se distanciar. Quando eu disse isso, é uma questão até que eu já superei com o Maurício. Curiosamente, o Maurício... Depois que o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores, né, contra o Flamengo, em Montevidéu, no sábado seguinte, já por ocasião da saída do Maurício, dias depois ele passaria a caneta para a presidente Leila. Eu estive lá com ele um dia no CT, a gente conversou bastante. E ele teve uma passagem muito
muito exitosa, né, no ponto de vista esportivo, mas também em diversas outras questões. Ele enfrentou uma pandemia sem demitir os funcionários do clube, então é sempre louvável. Veja, desculpa só abrir um parênteses, nossa história, como disse o Prédio, é contada por 110 anos. Todos deram contribuições, entre erros e acertos, todos deram contribuições, né? E é assim que funciona. Essa referência específica, de fato, eu depois esclareci com o Maurício, mas nunca deixei de considerá-la e de defendê-la, no sentido de que o Maurício, na sucessão do presidente Paulo Nobre, se vocês vão lembrar, ele não teve concorrente, ele concorreu sozinho. E ele teve todas as condições, já se inclinava para o caminho do êxito esportivo com 2 conquistas. E ele teve o apoio, à época, ele teve o apoio, mais do que ele não ter um candidato que fosse adversário dele naquele certame eleitoral, que ele concorreu sozinho, é mais do que isso. Ele teve efetivamente o apoio de todo mundo. De todo mundo é difícil falar, perdão, mas assim, da grande maioria. Uma aclamação, né? Da ampla maioria. Perfeito. Da ampla maioria. E ao cabo de 2, 3 anos, né, por algumas situações que aconteceram, por exemplo, o Prétzel citou o Genaro Marino, por exemplo. Aquela sanha em suspender o Genaro, em processar ele disciplinarmente e assim por diante. Então, algumas coisas que resultaram num ambiente que, infelizmente, é o ambiente que foi se potencializando para alcançar o que nós temos hoje. Quando a gente fala que senta em algum lugar do clube e as pessoas passam rapidamente olhando para onde está a câmera para me cumprimentar. Mas a gente sabe que o Palmeiras sempre foi criticado por seus problemas políticos internos, né? Um ódio permanente dentro do conselho, né? Hoje é um clube pacificado e, ao mesmo tempo, eu te pergunto o seguinte: o Palmeiras é um clube de futebol, né? Quais as tuas ideias para o futebol? Você tem uma dinastia de um treinador que vai sair em 25, dito por ele, né? E depois o Palmeiras vai seguir a sua vida. Quais as suas ideias para o departamento de futebol? O Prétzel, não, você tem o clube, claro, e tem muita coisa a ser curada dentro do clube. O Palmeiras é um time de futebol, é um clube de futebol, né? Mas a gente não pode jamais deixar de considerar o clube social, que é um clube muito frequentado, é um clube num local nobre de São Paulo, com instalações e dependências excepcionais, um lugar que tem o convívio social, tem o convívio da família e também tem que ser aprimorado. Eu acho que o futebol, ele vai passar... O futebol de hoje é muito diferente daquele futebol que você se referiu no início do programa, que nós estávamos lá, né? Eu me lembro que em 2008, por exemplo, que foi um ano exitoso, a conquista do Campeonato Paulista, a conquista da vaga para a Libertadores 2009 e tal, por exemplo, foi o primeiro ano que o Palmeiras conseguiu, até por conta dessas ações iniciais de marketing e tudo, superar a barreira dos 100 milhões. O que para nós foi aqui um momento, né? Hoje, se pensar nisso, passados aí pouco mais de 15 anos, é inacreditável. E ver que as cifras batem na casa do 1 bi. O Palmeiras e o próximo presidente certamente terá aí alguns desafios. O primeiro deles é esse que você mencionou, são as transições. As transições. A do treinador, eu não sei, eu não convivo lá dentro, é muito difícil, né? Ainda mais para uma pessoa que já passou lá, falar de coisas, falar por hipótese. O fato é, o treinador declaradamente tem contrato até o final de 2025. Então, na hipótese de nós vencermos a eleição, nós teremos 1 ano dele sob contrato. Jamais tiraria o Abel dia 1º de janeiro. Nunca. Mas também, assim, nunca tive o prazer, a felicidade de conhecê-lo, de trocar uma ideia. Eu conheço ele pela imprensa, pelo trabalho e pelo livro, que eu fiz questão de ler, mas enfim. Então, mas pode ser uma transição. Eu veja bem, é difícil a gente falar isso, né? Porque às vezes quem está nos ouvindo pode interpretar equivocadamente, não é isso? É claro. Então, resposta objetiva. Se ele quiser ficar, vai ficar, claro que vai, não tenha dúvida nenhuma. Mas pode ser que ele não queira. É natural que assim seja. Ele tem já um caminho aqui, ele pode desejar. Todo ser humano é movido por motivações, e ele pode ter outras em algum momento. Além desta transição, nós temos uma questão relacionada à transição do próprio elenco. Um elenco vencedor, um elenco exitoso, que trouxe muitos títulos para o Palmeiras nesses últimos anos, mas que está aos poucos passando. Ele foi esticado no limite, né, no limite do que ele poderia ser esticado. O que não se discute também se foi bem, se foi uma boa decisão ou uma decisão ruim. Eu acho que todo esse case do Palmeiras desses últimos anos há de ser estudado e examinado, ele há de servir, inclusive, de parâmetros para outras coisas, para o futuro, para as próximas direções do Palmeiras. Na minha visão, isso tem que acontecer, porque
tem os elementos e as conquistas, tem muita coisa boa, mas tem coisa que tem que ser olhada. Então, por exemplo, quando a gente fala em esticar elenco, por exemplo, que muitas vezes acaba trazendo, e nós tivemos resultados esportivos, tem também o lado que acaba sendo um lado perverso. Você estica muito o contrato, você eleva o contrato, e você chega no que seria, entre aspas, uma curva ABC, na hora que o atleta com 8, 9 anos sob contrato está te entregando menos, é a hora que ele está ganhando mais. Então tem muita coisa a ser feita dentro desse cenário. A lei é toda do jogador hoje. A lei é toda do jogador hoje. Não é, isso aí que tu acabou de dizer não é mais pura verdade. Não é fácil administrar isso. Não é fácil administrar isso. E assim, obviamente, nós passaremos por essa transição. Muitos nomes já saíram, mas se você considerar que o presidente assume em dezembro desse ano, enfim, inicia o trabalho em janeiro de 25 e vai ficar 25, 26 e 27, é natural que até lá, esses últimos grandes esteios do nosso elenco, né, também vão passar por essa transição. Então, essa é uma questão... manter as condições que o Palmeiras está hoje, esse é o grande desafio, nos perenizar e tudo mais, sabendo que quando você tem alguma disrupção, né, e que vai acontecer naturalmente, por força disso, de contratos que vão vencer, de pessoas que vão mudar de ideia, é uma questão que a gente vai ter que enfrentar com assim, o presidente que entrar, para que a gente possa perenizar esse caminho de conquistas. Duas para a gente fechar, eu vou fazer a minha última, claro. Depois tu fecha, João. Desculpa aí se eu estou me alongando muito. Espaço do senhor, fique à vontade. Que eu gosto de contextualizar as questões, né? E a gente está gostando que o senhor está aguentando aqui uma hora de debate. É um prazer. O Pretzel falou, estou preocupado, que eu acho que o candidato não vai durar 10 minutos falando de Palmeiras aqui. Eu vou te falar. Está aguentando uma hora, tá bom. Para mim está sendo muito prazeroso e assim, sem exagero, e falando assim, de verdade, assim, uma alegria rever o Pretzel, porque nós, muitos anos, né, naquela época, lá naquela... Excelente. E ele viu todo esse trabalho que foi feito. E era fácil eu chegar em vocês, né? Para eu chegar na presidente Leila hoje, eu tenho que passar pela ONU. Mas sabe o que eu ia te falar, Pretzel? Senão não dá, cara. Então a gente aproveitar esse tempo com o Savério, porque quando ele assumir o Palmeiras, aí que a gente não vai conseguir mais fazer entrevista mesmo, né? Assim, quando você virar presidente, nós vamos ter que passar por quantos assessores? Né? 5 ou 6. Ô, Pretzel, você sabe assim, olha, eu não quero te pôr em lugar desconfortável, nem te sinucar, mas eu queria depois que você me falasse, entre amigos, né, que somos, se realmente você acredita que eu caminhei tanto aí na preparação para derrubar. Você que viu o trabalho de perto, né? Depois, não, você aí, é um reservadamente, você me fala assim. Eu não tenho político de estimação, odeio a política partidária. Aliás, não sou político, sou apolítico corporativo, que é um problema que eu tenho em determinados momentos, mas você é um cara preparado para ser presidente. Eu não estou fazendo apologia do voto nem nada. Você é um cara que tem história no clube, não caiu de paraquedas. E outra, a presidente Leila, ela cresceu muito rápido, mas o dinheiro, a facilidade que tem na administração financeira, isso ajuda também. Isso ajuda também. E não venham me dizer que não ajudou o Paulo Nobre, que eu adoro o Paulo Nobre. Sim. Ajudou também. Uhum. Quem tem dinheiro e quem não precisa do dinheiro para entrar no futebol, isso ajuda também. Esse do Paulo Nobre que salvou o Palmeiras também, tratando o clube como empresa. Vamos deixar bem claro isso, viu? Que quem tem dinheiro também facilita a entrada no futebol. Claro, o falecido Abílio Diniz queria entrar no São Paulo e não deixaram ele entrar. Mas não deixaram por inveja. Mas se ele entrasse no São Paulo, não seria bom pro São Paulo? Para mim seria. Para mim seria. Entenda o que eu estou dizendo. Não sei se ele faria uma grande gestão, mas era um cara preparado. Exatamente. Também. Exatamente. Para terminar mais duas... Na tua gestão, se você ganhar a eleição, aonde que o Palmeiras vai jogar quando tiver show no Allianz Parque? Putz... Olha, primeiro a questão, voltando lá ao negócio da aproximação com a W Torre e tudo mais, eu acho que o Palmeiras tem que jogar o máximo que ele puder lá, mas sabemos que isso não vai acontecer. O Pacaembu logo mais vai estar à disposição, inclusive mora ali próximo ao estádio, a obra está terminando, e o Palmeiras precisa visitar um pouco o interior, ele precisa resgatar lugares onde ele tem muitos adeptos, precisa customizar, dependendo do tipo de competição. Acho que o Campeonato Paulista a gente pode ir para outras praças, Campeonato Nacional a gente pode ir para outras praças e outros estados, tem muita coisa a fazer, e pode inclusive jogar em Barueri um jogo ou outro também sem problema nenhum. Certo. Maravilha. Para fechar. Vamos lá, para fechar, agradecendo demais nosso candidato. Demais. Oi? Agradecendo demais. Sem dúvida. Toda a campanha, os candidatos para conquistarem votos dos conselheiros, dos sócios, eles chegam com algumas promessas de imediato. Qual uma promessa que o senhor pode falar? Isso aqui pode ser impactante, isso aqui é plausível, é palpável para que eu execute.
Você diz aonde? No clube, no futebol? No departamento de futebol. No departamento de porque futebol. no clube, o torcedor ele quer saber, o clube foi feito para ganhar títulos, né? Claro que tem um clube social, mas o torcedor mesmo, que tá, não digo nem carente de títulos, mas numa expectativa que o senhor possa superar até mesmo os títulos da Leila, do Gagliotti, finalmente o Palmeiras conquistar um Mundial, por que não? Então, eu fiz a pergunta porque ela é Claro, ampla, sem né? dúvida, Mas assim, sem dúvida. se ela é especificamente em relação ao futebol, eu vejo no médio e no longo prazo aquilo que eu já tratei aqui, que são essas transições e tal, com a recuperação da capacidade de investimento que o Palmeiras vai ter. E a curtíssimo prazo, se eleito for, e aí eu assumo na segunda quinzena de dezembro e vejo tempo suficiente para isso, montamos um elenco de 2006 para 2007 em 20, 30 dias, com o final do Caio Júnior sem dinheiro. Foi sem dinheiro. Sexto no Brasileiro? Isso, quinto no Brasileiro. E aí no ano seguinte veio o título. Seria fortalecer e ir para a disputa do Campeonato Mundial Interclubes para vencer, com condições de vencer. Não digo que o Palmeiras não tenha hoje, tá? O Palmeiras tem, mas assim, nós temos que ir na ponta do casco e aí eu não vou poupar esforços, não financeiros, mas de inteligência, de aglutinar as pessoas e de fazer o investimento que tiver que fazer para essa conquista. Para fazer bonito lá. Foi uma honra muito recebê-lo bom aqui. Prazerzaço, muito obrigado. Bate-papo maravilhoso. Um abraço ao Maurício Bastos, está te elogiando e diz que você é um bom meia ambidestro, é isso? Isso. Olha só, grande Maurício Bastos. Ótima entrevista, além de brilhante. Com 20 e poucas craque de bola. Craque de bola. Me garanto. É que você não enfrentou a defesa aqui, viu? Você não teria espaço aqui, viu? Eu quero agradecer demais vocês pela oportunidade. Né? Alexandre Silvestre está te perguntando a última dele aqui, porque ele é nosso ouvinte assíduo, grande profissional da Gazeta. Está te perguntando se você pretende se aliar ao Paulo Nobre. O Paulo, ele, por uma decisão unilateral, irrevogável dele, ele se afastou do clube, ele não quer mais contato. É uma pena, eu acho. Ele tinha que voltar. Acho. O senhor pode convencê-lo? Acho difícil, eu acho difícil, porque assim, ele se voltou com uma série de pessoas que me incluem. E eu sou até uma pessoa, de certa forma, diferente, porque eu sou amigo do Paulo desde a adolescência, da arquibancada. Depois fizemos a PUC juntos, nós somos da mesma turma, a gente se formou junto, a gente entrou na política do clube na mesma época, né? Eu apoiei ele na primeira eleição inicial dele em 97. Depois eu fui, então, a gente teve mas a gente tem que respeitar. E ele assim, peremptoriamente disse que ele não quer mais saber do Palmeiras. Inclusive com pessoas super próximas que ele não fala mais. É uma pena. Nem falar da história dele no Palmeiras, que é uma história brilhante. Ele responde, já pedi entrevista para ele responde, não vou falar, respeito demais você, mas não vou falar. E é uma pena, porque assim, só para finalizar, é um quadro que ainda podia ajudar, uma liderança que se forjou, que poderia ajudar muito, né? Claro, Palmeiras é a construção de todo mundo, dessas cabeças. O COF, por exemplo, é composto também pelos ex-presidentes, por quê? Justamente para que eles emprestem essa experiência que tiveram em prol do futuro do Palmeiras. Nossa, uma última, só para matar, que essa aqui é de sim ou não. O sócio-torcedor, senhor é favorável a voto? É muito curto para te dizer, mas é o seguinte, esse é um tema que está na nossa consolidação agora do plano de campanha, que vai ser divulgado em breve, é um tema que está sendo muito debatido. Eu, pessoalmente, entendo o seguinte, que tem que se criar condições de como se tivessem classes de votos. Perfeito. Porque ele não é a mesma coisa, ele não está no clube social e coisas que interessam um associado social, que às vezes nem palmeirenses são, mas são vizinhos de lá, ele tem que pensar. Então, eu não posso, seria muito adesismo falar assim, uma coisa muito fácil, falar assim, não, claro que tem. Sim. É e não é. E eu assumo a responsabilidade por essa resposta, porque eu sei que ela pode ser, ela me soar antipática até, mas ela que ela estará sob exame, você não tenha dúvida nenhuma. E a minha opinião pessoal, desculpa ser repetitivo, é essa: o estabelecimento de classes. O cara vota para determinadas matérias que são relacionadas ao futebol, não vota para outras. Perfeito. Corinthians elege presidente com 800 votos. Flamengo com 700. Imagina só. Solero, um grande abraço, Solero. Obrigado pela participação. Valeu, Pretson. Um abraço para você, para o Capelanes, também para o Savério, todo mundo que nos acompanhou. E podemos dia, Pretson e KP, marcar uma visita lá no Allianz Parque com o Frazão, que é o CEO do Allianz, que pensando nas próximas gestões, aí nessa questão de mudança de patrocínio que tem de empresa dentro do Allianz Parque, que seria uma boa na camisa do Palmeiras, rapaz, tem muita gente poderosa lá dentro e o Savério sabe bem disso. Grande abraço, Solero, obrado mais uma vez, grande Savério. Obrigado, gente. Obrigado. Aqui na concentração e depois tem o Mário Gomes, já está no sofá ali, aguardando para falar do Corinthians aqui em seguida.